Olá, pessoal. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Daniele, pelo convite aí para a gente apresentar esse bate-papo. O que ficou para eu discutir com vocês são as bradicardias, tá? As bradiarritmias, que pode ocorrer desde por causa de uma piora da formação do estímulo, de uma doença sobre o automatismo sinusal, mas pode acontecer após o automatismo sinusal estar normal, na propagação do estímulo, tanto no bloqueio de saída desse próprio nó sinusal, ou na continuação da propagação do estímulo pelo nó atrioventricular. Às vezes vai ser difícil, eu não estou vendo a carinha de todo mundo, para saber o quanto está complexo, às vezes, o assunto, mas eu vou colocar de uma maneira mais simples possível e colocar mais exemplos para ficar uma coisa um pouco mais interativa e mais prática para o nosso dia a dia. Bom, de uma maneira simples, tem esse diagrama aqui, onde nós colocamos o nó sinusal lá em cima, que ele tem um automatismo entre 60 e 100, né, em repouso, considerado dentro do normal. Esse nó sinusal vai despolarizar os átomos, que chegar no nó atrioventricular, que além de ser um acesso de passagem, ele também tem seu automatismo, entre 45 e 60 batimentos por minuto. Chegará o estímulo ao feixe de His, e aí sim vai abrir para os ramos direito e esquerdo, para toda a rede de Purkinje, e assim chegar no miocárdio ventricular, com a contração ventricular, quando acabará o batimento, e nós vamos começar um novo batimento sinusal lá em cima. Bom, as bradiarritmias, então desde a normalidade de formação e propagação do estímulo, alterações de ritmos cardíacos de maneira mais técnica, abaixo de frequência de 50, ou são frequências abaixo do que se espera para uma condição clínica daquele momento. Por exemplo, um paciente febril, ou um paciente que está fazendo algum tipo de atividade, e a frequência não está correspondente àquele momento. Nem toda frequência cardíaca é baixa, quer dizer, baixa é considerada patológica. Por exemplo, um paciente que é muito vagotônico, que faz muita atividade física. Diz o pessoal que jogava futebol com Pelé, que a frequência cardíaca basal dele era em torno de 38 batimentos por minuto. E isso não era patológico no caso dele. E é sempre importante ter essa causa entender que é uma causa de mortalidade e o diagnóstico frequente na prática clínica, não só de um cardiologista. Então, aqui de uma maneira de diagrama, o que eu coloquei para vocês aqui? De um lado, a doença do nó sinusal e do outro lado, os bloqueios atrioventriculares. Alguns pacientes têm doenças binodais, quer dizer, do nó atrioventricular e do nó sinusal, e acaba tendo uma doença, às vezes, um pouco mais agravada. Aqui eu trago para vocês um desenho de toda a despolarização. Então, ele vai nascer aqui no nó sinusal. Do nó sinusal, ele vai despolarizar os dois átrios, ele vai tender, o Rodrigo vai mostrar isso nas sobrecargas, ele vai tender a fazer isso o mais simultaneamente possível. Vai chegar no nó atrioventricular, vai chegar no feixe de His. A partir do momento que ele desce para o ventrículo, a primeira parte que ele vai despolarizar é o septo médio esquerdo, vão chegar para os ápices e no final as paredes livres e a base do coração. Então está aí toda a despolarização do coração, num desenho bastante interessante. Eu queria fazer uma comparação, e eu vou explicar isso mais para frente um pouquinho, por que eu quero trazer isso aqui. Nós vamos pensar na estimulação cardíaca, desde o nó sinusal até os ventrículos, como uma viagem de Araguari para Ribeirão Preto. Notem vocês que nesse mapa eu tenho Uberlândia e eu tenho Ribeirão Preto. Eu não vejo aqui nem Araguari, eu não vejo Uberaba, eu não vejo Delta, eu não vejo a Ponte, eu vejo Uberlândia e Ribeirão Preto. Então eu fiz aqui uma analogia que eu vou utilizar mais para frente de uma maneira um pouco mais interessante para vocês. Onde Araguari seria o nó sinusal. Uberlândia os átrios, Uberaba o nó atrioventricular. A ponte sobre o Rio Grande, o His, eu sei que está aqui, mas eu não estou vendo ele. E o Ribeirão Preto seria os ventrículos.
De maneira que, no eletrocardiograma, o que eu vejo? Eu não vejo nó sinusal, eu não vejo nó atrioventricular, eu não vejo RIS. Eu vejo átrio e eu vejo ventrículo, eu vejo onda P e eu vejo complexo QRS. Quer dizer, eu vejo Uberlândia e eu vejo Ribeirão Preto. Bom, os bloqueios, eu vou começar de uma maneira invertida do que geralmente a maior parte das didáticas começam com bloqueios sinoatriais. E eu vou fazer isso de uma maneira para vocês entenderem melhor os bloqueios sinoatriais, que geralmente são mais complicados. Bloqueio atrioventricular, então o que eu tenho? Se eu tenho um bloqueio entre o átrio e o ventrículo, eu vou ter em algum momento átrio e em algum momento eu não vou ter o quê? A outra parte, ventrículo. Se a ponte do Rio Grande quebrar, eu vou ter Uberlândia, mas eu não vou ter na minha viagem Ribeirão Preto. Então eu preciso que vocês entendam, se o bloqueio é atrioventricular, eu tenho a primeira palavra e eu não tenho a segunda palavra. Então eu tenho um átrio, eu tenho uma P e eu não tenho o QRS em algum momento. Então, as anormalidades de condução do estímulo atrial aos ventrículos, o intervalo PR, que é entre a despolarização é átrio e ventrículo. Então, eu pus aqui, o que é o PR? É a viagem total, é Araguari para Ribeirão. O PA é o começo da onda P em relação ao eletrograma intracavitário, Uberlândia e Araguari, até os átrios. O AH é a ponte, e o HV é da ponte a Ribeirão Preto. Bom, o que a gente precisa entender? O eletrocardiograma, ele é uma mensagem mais externa do paciente. Eu não tenho tantos detalhes. É igual como a gente aproxima o mapa e a gente já começa a enxergar as outras cidades menores. Então, aqui, para quem não tem muita familiaridade, isso aqui é um estudo eletrofisiológico, onde nós colocamos catéteres em posições estratégicas dentro do coração e a gente consegue a deflagração tanto de átrio quanto de ventrículo, mas também de detalhes da viagem. Eu vejo aqui, por exemplo, o RIS. E eu sei que tudo que é acima do RIS é átrio ou nó AV. E abaixo do RIS é toda a fibra de Purkinje. Então, de maneira semelhante, para vocês entenderem, o que a gente consegue ver no eletrocardiograma? A despolarização de átrio e ventrículo, e tudo isso que está no meio está aqui no intervalo PR, que então é o objeto dos bloqueios atrioventriculares. Então, olha lá no eletrocardiograma, o que é AH? Começa da P até mais ou menos o final do PR, do segmento PR, mas não até chegar na onda R. E o finalzinho, o HV, desse segmento PR, que corresponde ao sistema RIS-Purkinje. Bom, os bloqueios atrioventriculares podem ter localização tanto no átrio ventricular como no sistema RIS-Purkinje, quer dizer, abaixo do feixe de RIS. As etiologias são várias. Quando são nodais, AV, nós podemos ter em atleta, mas nós podemos ter inflamações como miocardite, febre reumática, endocardite infecciosa, principalmente quando acomete a válvula aórtica, medicamentosos, digitais, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, isquêmicos, pacientes principalmente de parede inferior, porque é o que irriga o nó ventricular, os pacientes chagásicos, os bloqueios AV congênitos, principalmente QRS estreito, pós-cirúrgicos e o que está sendo muito mais comum, porque a população está envelhecendo, a etiologia degenerativa por esclerose, por aumento da idade da população. E no sistema RIS-Purkinje, que também é a junção AV, na cardiopatia chagásica, também nas miocardites, no infarto agora anterior extenso, porque pega toda a parede anterior, onde temos todo o sistema RIS-Purkinje, nos pacientes que têm DAC crônica, insuficiência coronariana crônica, na calcificação do esqueleto fibroso, alguns congênitos com QRS largo, e algumas cirurgias mais abaixo, mais na região do ventrículo, e a estenose aórtica também, porque a calcificação, geralmente, ela penetra na região do feixe de RIS. Como classificação, nós temos, então, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. O de segundo grau se divide, na verdade, em 3, que é o bloqueio atrioventricular de tipo 1 ou Wenkeba, o tipo 2 ou MOPS 2,
O avançado, que a gente conhece mais como 2:1, mas os 3:1, 4:1 também são considerados avançados, e os bloqueios de terceiro grau, o bloqueio atrioventricular total. Então, o que nós teremos aqui? Eu terei todas as P's seguirão o QRS no bloqueio AV de primeiro grau, mas com um atraso. Do BAV de segundo grau, algumas P's alcançarão o ventrículo, conseguirão passar a ponte e chegar, quer dizer, vai passar a junção atrioventricular, mas em algum momento, algumas P's não chegarão e terão uma P bloqueada. E no bloqueio atrioventricular de terceiro grau, todas as P's não conseguem alcançar o ventrículo e o ventrículo é despolarizado por algum escape do sistema His-Purkinje. Então, de maneira simples, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, eu tenho uma condução atrioventricular 1:1. Quer dizer, todo mundo que partir de Araguari vai chegar em Ribeirão Preto, mas às vezes vai chegar bem mais atrasado. O intervalo PR, eletrocardiograficamente, vai ser maior do que 200 milissegundos, que daria 5 quadradinhos. Cada quadradinho lá tem 40 milissegundos do eletrocardiograma. Nós temos que lembrar que tem que ter um ajuste para a idade. Os pacientes mais velhos, às vezes é normal o paciente que tem 200 milissegundos. Um voo de 80 anos, que é um pouco mais vagotônico, ele pode ter um PR mais longo e não ser patológico para ele. Normalmente são assintomáticos e logo benignos, e na grande maioria das vezes localizado no atrioventricular, no nó atrioventricular, e não no feixe de His. Raramente ela é do feixe de His. Então aqui é um exemplo eletrocardiográfico de um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Então eu vejo um AP, um PR, um QRS. Um AP, um PR, um QRS. Nós temos uma relação 1:1 de P e QRS, mas um alargamento muito importante do intervalo PR, bem maior que no caso de 200 milissegundos. Bom, rarissimamente o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ele vai ser tratado. E o tratamento aqui é marca-passo, né? E por que isso pode acontecer? Porque às vezes o bloqueio ele é tão intenso, olha aqui a imagem aqui de baixo, ele é tão grande que a despolarização ventricular meio que se acavala aqui junto com a próxima despolarização atrial. E isso dá o que a gente chama de pseudosíndrome de marca-passo. O átrio e o ventrículo tendem a contrair junto, o que dá um desconforto muito grande, porque a válvula atrioventricular vai estar fechada na hora que o átrio contrair, porque o ventrículo ainda está na parte de contração. Então, aqui um outro exemplo, onde nós temos um intervalo PR de 260. Esse paciente tem, além disso, um bloqueio de ramo direito e um BAV de primeiro grau muito importante. Bom, passando mais à frente, o que nós vamos ter? Nós vamos piorando a doença. Nós vamos ter agora um bloqueio atrioventricular de segundo grau, que a gente chama de tipo 1, ou tipo Wenkman. Existe presença, então, de ondas P's bloqueadas, mas o número de P's, então, é maior do que o QRS. Todas as P's estão bloqueadas? Não, algumas. O intervalo PR é variável, é um aumento progressivo. Isso que a gente chama de efeito Wenkman. O nó atrioventricular, ele tem uma propriedade decremental, é um conceito que vocês têm que entender. Ele vai se lentificando a partir do momento que vai sendo despolarizado o átrio e chegando cada vez mais ondas P's nele. Ele vai alongando a próxima condução para o ventrículo até que ele bloqueia. E o próximo bloqueio ele encurta o PR, o intervalo PR no eletrograma posterior. Tá? O RR, então, por causa disso, ele vai ser variável. Na grande maioria das vezes, também vai ser no átrio ventricular. E é muito interessante que quem faz Holter vê que é muito frequente o bloqueio atrioventricular de segundo grau MOPS tipo 1 durante o sono, em pacientes normais, ou às vezes em atletas mais comum ainda, porque isso é fisiológico da vagotonia. Ele é considerado, então, benigno e raramente evolui para bloqueio atrioventricular, que pode acontecer por degeneração progressiva do nó AV. O que nós temos aqui? Como é que nós vamos identificar isso no eletro, que é o que eu preciso ensinar para vocês?
Olha que interessante, nós temos aqui, de maneira simples, um ritmo sinusal, nós vemos que o QRS é alargado. Em V1 eu vejo um padrão de bloqueio de ramo direito, eu vejo um bloqueio divisional anterior-superior esquerdo, eu tenho um desvio do eixo para a esquerda, para a direita, e eu tenho um PR que está fixo aqui inicialmente, e que logo ele começa a alongar. Ele alonga mais, até que ele não consegue chegar no ventrículo, ele bloqueia, e o próximo batimento, ele encurta de novo o PR. Acredita em mim, eu fiz aqui umas medidas, e olha que interessante, esse RR, a partir do momento que ele começa a aumentar o PR, ele encurta. Esse quadradinho aqui é do tamanho desse, que é do tamanho desse, ó. Ele vai encurtando, esse RR é desse tamanho, esse RR, ó, sobrou. E aqui ainda sobra mais ainda. De maneira interessante, por mais que eu vou aumentando o PR, o intervalo RR vai encurtando. Isso é algo interessante de se lembrar. Toda vez que tiver dúvida, eletrocardiograma são duas ferramentas. Lupa e régua. Temos que medir. Eletrocardiograma tem que estudar em cima dele. Então, aqui no MOPS tipo 1, nós vemos um aumento do PR progressivo e uma diminuição do intervalo RR progressivo até que ocorra o bloqueio atrioventricular de fato. Aqui é outro exemplo. E o que eu queria chamar a atenção para vocês? Como o aumento é cada vez menor, quer dizer, o decremento do NOAV, a cada vez que vai passando a próxima P, ele é menor. Olha esse PR, com esse PR eu não consigo identificar que daqui para cá aumentou. E às vezes não tenho essa medida de fato. Mas interessante que o pós-PR, o pós-bloqueio, é muito mais curto do que o anterior. Isso aqui nos ajuda muito a definir que isso aqui é MOPS 1. Se eu parasse o eletrocardiograma aqui, eu não entenderia, eu acharia que isso aqui era um MOPS 2, ó. Eu não consigo comparar o aumento do PR aqui. E a hora que eu vejo o pós, eu vejo sim um encurtamento muito abrupto em relação ao pré para o pós. Então tá lá, ó, 920 milissegundos de onda P até a próxima onda P, a despolarização arterial ela é fixa. Eu vou medir o PR para vocês, ó, 200, então já é um BAV de primeiro grau, ele vai para 320, o aumento, o decremento é de 120. Agora o segundo decremento é de 40. Então ele foi para 360, mas em relação a esse, a diferença ficou menor. O salto é menor. Então, às vezes, eu não consigo identificar isso. Mas na hora que eu vejo o pós-bloqueio, eu comparar o 200 com 360, isso fica muito nítido. Isso ajuda muito no diagnóstico correto do bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPS tipo 1. Isso é importante porque ele muda totalmente a conduta do paciente, que é MOPS tipo 2. Então, olha que interessante aí que eu falei para vocês. O intervalo RR inicial é de 1040 milissegundos. O outro intervalo é de 960. Esse entendimento aqui é importante para você ajudar no diagnóstico também. Aqui, de novo, ó, vocês veem aqui um PR já longo. É complicado a pessoa definir, nossa, será que isso aqui está aumentando? Vai aumentando cada vez tão pouco que ele não consegue definir. Mas se eu prestar atenção no pós, eu consigo ver nitidamente que ele tem um decremento do PR. Então, isso aqui é um MOPS 1. Tá? Então, a comparação eu quero chamar a atenção a isso. No MOPS 1, é sempre pegar o paciente que tem a onda P que está bloqueada, olhar o PR pré e olhar o PR pós. Aqui, de novo, eu só estou mostrando o exemplo para vocês ficar familiarizado. E o que eu vejo intracavitariamente? Eu não sei se vocês estão enxergando bem, eu tive que aumentar um pouco o desenho, mas aqui é o seguinte, é como se eu estivesse aumentando de novo o mapa. Então aqui eu estou vendo um estudo eletrofisiológico onde eu tenho átrio, eu tenho RIS e eu tenho ventrículo. Olha o AH, que é o nó AV, que eu mostrei lá atrás. O HV é sistema RIS por Kinge. O AH aqui está desse tamanho, ele aumentou. Quer dizer, o nó AV está aumentando.
Ele aumentou mais. Ele aumentou mais. Eu vou para aqui para o começo, ó, porque o bloqueio está aqui. Eu tenho o átrio, mas eu não tenho ventrículo. Eu não tenho nem ris e nem ventrículo. Quer dizer, meu bloqueio foi antes disso. Antes do ris chegar. Tá bom? Isso é o que a gente vai enxergar lá dentro do coração no estudo eletrofisiológico. Bom, qual que é o tratamento dos bloqueios AVs de segundo grau, MOPS tipo 1 ou tipo Wenkman? Ele vai depender basicamente dos sintomas do paciente. Como o bloqueio atrioventricular é nodal AV, ele tem um comportamento do automatismo muito importante. Então, ele depende dos sintomas, porque eu sei que isso é benigno. Resposta à atropina ou isoprotenerol ou a manobras. Isso vai me ajudar para quê? Quando eu tiver suspeita que é MOPS 1, se eu fizer atropina ou isoproterenol, eu vou ter melhora da condução atrioventricular, eu vou encurtar, e se esse bloqueio existir, ele vai parar de existir naquele momento. Alguns pacientes vão precisar de marca-passo provisório, principalmente nos bloqueios agudos, pacientes que têm sintomas transitórios, principalmente miocardites agudas e infarto inferior, né? E as intoxicações medicamentosas. Não é infrequente a gente pegar no pronto-socorro pacientes que tomam muito digital, que tem a função renal ruim, ou que tomam uma dose alta de beta-bloqueador no paciente mais idoso, e isso está atuando muito no nó atrioventricular, causando esse bloqueio transitório. Transitório por quê? Porque a hora que isso aqui melhorar, ele vai melhorar a condução atrioventricular e ele não vai precisar de um definitivo. Bom, se isso aqui for retirado as causas a princípio e ele não tiver melhora do bloqueio e continuar sintomático, esse paciente vai precisar evoluir para marca-passo definitivo. Esse aqui é um exemplo que não é muito comum da gente ver, mas eu trago aqui para vocês porque ele é muito interessante. Nós conseguimos enxergar que isso aqui é a onda P, bloqueada, P que conduz um QRS alargado, uma P que aumenta o PR e outra P que está bloqueada. Olha, se a gente comparar esse PR com esse PR, eu vejo nitidamente que esse aqui está mais curto. Então, é um MOPS tipo 1, quer dizer, é um Wenkman. Mas olha que interessante, ele tem um bloqueio completo do ramo direito, ele tem um bloqueio da póstero inferior esquerdo. Esse paciente aqui está fazendo um bloqueio infrarriciano, mas fazendo Wenkman. Isso é muito raro. Isso aqui só o estudo eletrofisiológico para definir. Ele é um Wenkman, mas ele é maligno. Esse paciente, independente do sintoma, precisa de ganhar marca-passo. Então, é só mostrando as medidas, mostrando aqui o QRS alargado e o bloqueio divisional. Bom, a partir daí, então, nós vamos entrar no MOPS tipo 2. O MOPS tipo 2, 100% das vezes, ele ocorre no sistema RIS/Purkinje. E o sistema RIS/Purkinje é um sistema de condução tudo ou nada. Ele não faz esse atraso decremental que o NOAV tem como propriedade intrínseca dele. Então, ele tem uns bloqueios súbitos, onde, então, encontramos no eletrocardiograma um intervalo PR fixo. E, de repente, ocorre uma P com ausência de QRS. Quer dizer, se eu olhar para trás, eu não imagino que vai acontecer isso, e, de repente, acontece um bloqueio. Esses pacientes têm um bloqueio considerado maligno, tem risco de morte súbita, e, frequentemente, evolui para BVT. Esses pacientes, quando faz Holter, nós vemos durante o traçado de 24 horas, momentos em que conduz normalmente, momentos de bloqueio MOPS tipo 2 e momentos curtos de bloqueio atrioventricular total. É muito comum isso acontecer. Então, olha que interessante. Eu tenho um BAV de segundo grau MOPS tipo 2, tanto com QRS estreito, tanto com QRS largo. Então, nós vimos aqui um PR normal, um PR normal, um PR normal e um bloqueio súbito. E, novamente, o PR volta para o normal. E aqui embaixo, também a diferença aqui, que o bloqueio de ramo também está presente. Nós vimos aqui um PR totalmente normal, não vai aumentando, e subitamente ele não consegue conduzir para os ventrículos. No estudo eletrofisiológico, de maneira diferente do MOPS tipo 1, o que nós enxergamos? Um átrio, um feixe de ris e um ventrículo. Olha que o AH
continua normal. E olha aqui que parece que está atrasado. O HV. O HV chega a ser maior que o H. E ao contrário, que vocês viram lá naquele primeiro diagrama que eu mostrei para vocês no começo da aula. E de repente eu tenho um A, um H e eu não tenho QRS. Eu não tenho ventrículo. Então o bloqueio é infrarriciano. Quer dizer, eu alcancei o RIS e abaixo dele que não acontece a passagem do estímulo elétrico, o que define uma malignidade, pois esse bloqueio está no sistema RIS-Purkinje. Aqui é um outro exemplo que eu mostro a malignidade, porque olha que interessante. Ele vem com uma frequência boa, um PR praticamente normal, ele tem um bloqueio único, QRS estreito, e olha o que acontece com ele ao longo do tempo. Ele faz uma extracístole que reseta a condução atrioventricular e ele faz um bloqueio atrioventricular avançado. E ele tende a fazer até a sistolia. Por isso que ele é maligno. Tá bom? Então, qual que é o tratamento do bloqueio atrioventricular no MOPS tipo 2? Ele visa eliminar o risco de morte. Todos os pacientes que têm bloqueio atrioventricular de segundo grau vão evoluir para implante de marca-passo, independente de sintomas. Tá? Então, ele não precisa ser sintomático e ele tende a piorar com algumas manobras. Quando você administra atropina ou isoproterenol, você vai acelerar o átrio dele e você vai bombardear o sistema RIS-Purkinje dele, que é doente, com muito mais ondas P. E esse paciente tende a ficar muito mais sintomático, porque ele não consegue acompanhar a condução para os ventrículos. Diferentemente, se a doença estiver no nó atrioventricular, que seria então um MOPS tipo 1. O marca-passo provisório a gente faz nos pacientes que têm alto risco e eu não tenho como fazer um implante imediato, tá? Mas o mais rápido possível é o ideal de se colocar no marca-passo definitivo. E o que nós temos aqui como variante ainda do bloqueio atrioventricular de segundo grau? São os bloqueios avançados, ou o bloqueio mais comum deles, o bloqueio atrioventricular 2:1. E por que eu chamo a atenção em relação a ele? Porque o BAV 2:1, ele pode ser tanto tipo 1 ou tipo 2. Eu vou explicar isso melhor. Quando ele for o tipo 1, imagina que eu tenho 3 ondas P, onde 2 conduzem e uma bloqueia. Eu vou aumentando o PR, aumento o PR e a outra bloqueia. Eu encurto o PR, aumento o PR e o outro bloqueia. Então eu tenho um bloqueio 3:2. Se eu piorar um pouquinho essa condução, imagina que eu tenho uma P que conduz QRS e a outra P que vai aumentar o PR, ele já bloqueia. Então é o que a gente chama de MOPS 1 extremo. Eu não consigo definir isso só com eletrocardiograma se ele tiver um 2:1 o tempo todo, no traçado inteiro. Então, ele pode ser MOPS tipo 1, mas ele pode ser MOPS tipo 2, quer dizer, ele bloqueou subitamente, ele não consegue passar mais do que uma onda P a cada condução atrial. Então, o que nós podemos fazer para sugerir o diagnóstico de tipo 1 ou tipo 2? E por que isso é importante? De novo, que o tipo 2 é maligno, o tipo 2 vai precisar de implante de marca-passo. O tipo 1 talvez precisará do implante de marca-passo. Existe muita droga que altera a condução nodal AV. Bom, o que eu posso fazer? Manobras vagais, ou fazer atropina, ou fazer traçados longos, porque em algum momento ele vai fazer um 3:1 ou um 3:2. E eu vou conseguir definir se ele é um MOPS 1 ou um MOPS 2. Eu não estou vendo a carinha de vocês, mas eu queria ver. Imagina se eu fizer atropina e eu vejo que eu melhoro a condução desse 2:1. O que seria? Eu espero que alguém lá no fundo da sala aí responda. Seria MOPS tipo 1, porque eu vou melhorar a condução do nó atrioventricular. E se eu melhorei do nó atrioventricular e eu melhorei o eletrocardiograma, ele só pode estar no nó atrioventricular. Então, ele é um MOPS tipo 1. E, de maneira contrária, seria um MOPS tipo 2. Então, aqui, o exemplo que eu estava falando. Eu tenho uma P que conduz, uma P que bloqueia, uma P que conduz, uma P que bloqueia. Mas vamos continuar vendo o traçado.
Esse paciente, em outro momento do Holter, ele apresentou isso aqui. Eu tenho essa P, ó, esse é o primeiro batimento que conduz, esse é o primeiro de novo, porque esse aqui bloqueou. Aqui não, ele conseguiu fazer uma condução mais longa. Então eu vejo que existiu um decremento, um aumento progressivo do intervalo PR e a comparação do pré-bloqueio com o pós-bloqueio, eu vejo nitidamente um comportamento pelo no ato ventricular, definindo que esse paciente tinha um MOPS, era um 2:1 então inicial, mas um MOPS tipo 1. Tá bom? Aqui, de maneira semelhante, eu vejo o paciente fazendo, aqui é o contrário, antes ele vem fazendo um MOPS tipo 1, olha tanto que esse PR aumentou de 173 para 227, voltou para 173 e de repente ele virou um 2:1. Eu já vi a história dele, eu já sei que ele é um MOPS 1. Então isso aqui é um 2:1 com Ventba extremo. Olha que legal esse traçado. Esse paciente aqui foi fazer um estudo, um teste ergométrico, e ele começou o eletrocardiograma do consultório normal, praticamente normal, mas a hora que ele foi começar no pré-esforço, ele estava num BAV 2:1. Um AP conduz, um AP bloqueia, um AP conduz, um AP bloqueia. A hora que eu tenho 3 minutos de esforço, eu tenho uma condução 1:1. Eu melhorei, todas as P's começam a conduzir. E a hora que eu faço o pós-esforço, ele nitidamente faz um aumento progressivo do PR. Olha esse PR com esse PR. Então, ele faz um MOPS tipo 1. Então, esse paciente, ele me definiu claramente, a hora que eu pus ele na esteira, qual tipo de BAV 2:1 que ele é. Se ele era benigno ou ele era maligno. Nesse caso, então, era benigno, é um MOPS tipo 1. Agora, o contrário, ó. Eu pego um paciente com 2:1, PQRS, P sem QRS, PQRS, PQRS, P sem QRS. Olha que interessante, bloqueio de ramo direito. Ele tem um atraso final em D1 e AVL, um BDPI associado. Quer dizer, eu já vejo que esse paciente aqui, isso que vocês precisam enxergar num eletrocardiograma como um todo. Claro que nós vamos dando aula setorizado, mas o eletrocardiograma tem que ser visto como um todo. Então, eu já estou entendendo que esse paciente aqui tem distúrbio de condução, ele tem bloqueio de ramo direito, ele tem um bloqueio divisional póstumo inferior. Esse paciente tem tudo para ser um 2:1 maligno, um 2:1 de sistema de risco Purkinje. Então, o que o achado do eletrocardiograma me ajuda e o que depende do se for MOPS múltiplo ou 2? Algumas dicas me ajudam. Se o QRS é estreito, ele tende a ser MOPS tipo 1. Estou falando dos BAV 2:1. Se ele for QRS largo, ele tende a ser MOPS 2. Geralmente, o MOPS 1, ele é ausente dos sintomas. E no MOPS 2, ele é sintomático. No MOPS 1, a manobra vagal piora o bloqueio, porque o nó atrioventricular, ele é inervado pelo nervo vago. No MOPS 2, ele melhora o bloqueio. A atropina faz o contrário. Como ele melhora no AV, ele melhora a condução do MOPS 1, mas ele piora no MOPS 2. E de maneira semelhante, o da atropina, né? Quando eu ponho um paciente no teste de esteira, no esforço, eu melhoro o bloqueio no MOPS 1 e eu pioro o bloqueio no MOPS tipo 2. Bom, os bloqueios atrioventriculares avançados, tecnicamente falando, então, observa-se um traçado mais de 50% de ondas P bloqueadas. E aqui pode acontecer abaixo do nó ventricular na grande maioria das vezes, quer dizer, no sistema risco-Purkinje. E geralmente os sintomas são muito presentes, porque a condução para os ventrículos são muito longas. Aqui um exemplo, então eu tenho PQRS, PP, duas P's bloqueadas e a próxima P vai conduzir. E notamos aqui de novo um QRS alargado, que sugere já uma doença elétrica difusa desse coração. Aqui novamente, ó, ele faz o que a gente chama de 3:1, quer dizer, eu tenho 3 P's para 1 QRS. Novamente, um QRS também mais alargado. E, enfim, nós vamos chegar então no bloqueio atrioventricular do terceiro grau, ou o nosso grande famoso bloqueio AV total. Nós vamos ter ondas P's sem relação nenhuma com o QRS, porque eles vão estar
em frequências totalmente diferentes. O átrio vai estar sendo estimulado pelo nó sinusal e os ventrículos vão estar sendo estimulados por um automatismo de algum lugar do sistema His-Purkinje infrarriciano. Qualquer uma dessas células podem ser automáticas também, mas numa frequência bem abaixo. Então, eu vou ter uma dissociação entre átrio e ventrículo. O BAVT, diferente do BAV de segundo grau modos tipo 2, ele pode ocorrer tanto no nó atrioventricular como no sistema His-Purkinje. O nó atrioventricular é muito comum no bloqueio AV total congênito, lá na barriguinha da mãe, principalmente nos filhos de mães lúpicas, né? Porque tem anticorpos anti-RHO que não deixam um desenvolvimento adequado, às vezes, do nó atrioventricular, e esses pacientes têm um BAVT do nó atrioventricular. A frequência, então, vai depender do nível do foco de escape. Se for BAVT nodal, ele pode fazer da junção atrioventricular, menos mal, porque o automatismo da junção é melhor do que o automatismo do His-Purkinje. Então, nós temos, às vezes, um pouco melhor de frequência quando o BAVT é nodal. Então, temos aqui, onde nós temos uma relação PP fixa e uma relação RR fixa, mas sem correlação entre esse intervalo e esse intervalo, onde no eletrocardiograma isso vai me demonstrar a ausência de relação PR. Você vê que esse PR, mas então está aumentando, não vem aqui, mas não, e esse PR? Então não tem correlação nenhuma. Aqui um exemplo de um bloqueio atrioventricular de QRS estreito, então de origem nodal atrioventricular, não do RIS, onde eu tenho, aqui aparentemente poderia pensar, pode ser um 2:1. Vamos terminar de ver o eletro. Ele está entrando dentro do QRS, está entrando dentro do QRS, entrou. E eu estou vendo aqui que eu tenho uma dissociação atrioventricular total, onde o meu RR é totalmente regular, porque é a frequência do escape juncional, no caso aqui, porque o BAVT é nodal. Bom, todo BAVT adquirido, ele é considerado maligno, mesmo que ele seja nodal AV, porque é algo que aconteceu ao longo de uma degeneração. Então, ele pode estar localizado no nó atrioventricular ou no sistema His-Purkinje. Nem sempre são causados por uma evolução do BAV de primeiro grau ou segundo grau. Pode acontecer subitamente, já diretamente, a evolução clínica para o BAVT. Pode apresentar caráter transitório, por exemplo, no infarto inferior, nas miocardites. Os BAVTs adquiridos devem receber uma capacidade revertível quando a causa não for reversível, por exemplo, infarto, miocardites, drogas, principalmente nos pacientes idosos. Então, existe uma dissociação entre os ritmos atrial e ventricular. A frequência atrial sempre é maior que a frequência ventricular. Se a frequência atrial for menor do que a frequência ventricular, eu posso falar de dissociação AV, mas eu não posso chamar isso de BAVT, tá bom? Então, por isso que existem, às vezes, questões de prova, falam assim, toda dissociação atrioventricular é BAVT? Não. Ele é BAVT se a frequência do átrio for maior do que o ventrículo. Quer dizer, eu tenho certeza, então, que o átrio não consegue descer para os ventrículos por causa de algum bloqueio da junção atrioventricular. Quanto mais baixo for o foco do bloqueio, quer dizer, se for no AV, a junção pode ter um escape. Mas se ele for infrarriciano, o escape tem que ser do sistema His-Purkinje. Então, a frequência é cada vez menor e o QRS cada vez mais largo, sendo, então, portanto, um pior prognóstico. Aqui eu mostro... Oi? Seu tempo é 45. Já deu 45? Eu vou dar uma corridinha aqui que eu preciso falar de bloqueios sinatriais. É o que eu mostro, então, um bloqueio AV. Olha o perigo do BAVT. O paciente vem conduzindo normalmente e ele faz uma assistolia ventricular. Só tem onda P, só tem átrio contraindo. Bom, eu vou passar isso um pouco para frente, então, gente, que eu preciso falar com vocês sobre... os bloqueios sinatriais de maneira rápida, então. Eu queria que vocês fizessem a mesma associação. Se o bloqueio é atrioventricular, eu tinha átrio e não tinha ventrículo no eletrocardiograma.
Aqui, qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema de chegar ao bloqueio sinoatrial no eletrocardiograma? Porque nós não vemos o evento inicial. Quer dizer, eu não vejo a despolarização sinusal, eu não vi Araguari. Eu só vejo a ausência de sua consequência, que é a onda P. Porque ela não vai aparecer, ela vai faltar no eletrocardiograma. Nos bloqueios atrioventriculares, eu vejo uma P que não tem QRS. Fica muito claro o que está acontecendo ali. Os bloqueios sinatriais, não. Eu não tenho sino no eletrocardiograma. Eu tenho uma ausência de átrio. Então, eu queria mostrar aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, isso aqui é uma bradicardia sinusal. O que está acontecendo? Tem uma morfologia de P normal, só que eu tenho um atraso do automatismo sinusal. Isso aqui é uma disfunção do nosso sinusal. Eu tenho algum tipo de bloqueio sinatrial que ele não me mostra claramente aqui. O que eu esperaria? Que esse paciente ele teria uma P aqui. E se ele teria uma P aqui, ele teria o resto também. Então, a ausência da onda P aqui me leva a que existe um bloqueio sinatrial. Bom, eu vou dar mais exemplo para ficar mais claro. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho PQRS, PQRS. Cadê a P aqui? Ela tinha que estar aqui, ó. Essa ausência da P, a gente chama isso de bloqueio sinoatrial. E eu vou ter o que no eletrocardiograma? Um escape de QRS largo. Nada aconteceu. Alguém lá do ventrículo falou assim, não, eu vou despolarizar aqui, senão esse paciente vai morrer. E ele vai acontecendo isso até que o nosso sinusal volte a assumir. Então, ele tem uma doença do nosso sinusal importante, onde momentos, graças a Deus, esse paciente teve momentos de escape ventricular que manteve esse paciente vivo. Mas que ele tem uma falha muito grande no automatismo sinusal. Aqui, mais interessante, consegue ser mais visível. Eu vejo uma frequência atrial interessante e, de repente, ela dobra de tamanho. Ó, eu tenho 800, foi para 1600. Olha a onda P entrando lá. Isso aqui, na verdade, é um escape até juncional, ó, porque é a mesma morfologia desse QRS. Eu teria que ter uma P aqui. Isso aqui a gente chama de bloqueio sinatrial de segundo grau, porque ele é exatamente o dobro do intervalo PP anterior. Olha o que acontece quando, de repente, de maneira semelhante lá no BAVT, só que aqui o problema é só no nosso sinusal. Eu tenho a frequência atrial e, de repente, ele para, ele faz uma assistolia atrial aqui. E, claro, não teve aqui, nesse momento aqui, não teve escape nenhum. E esse paciente aqui pode ter tido muitos sintomas nesse momento. Você vê que ele vai falhando. Aqui ele teve um escape juncional, porque o QRS é igual, mas ele foi falhando. Ele foi ter uma P aqui, ó. Aí volta a querer assumir, mas ele falha de novo. Isso aqui é o clássico dos bloqueios sinatriais. Vou ver se eu acelero um pouquinho aqui, para mostrar um pouco mais de exemplo. O que acontece quando eu tenho um BVT? Eu tenho escape ventricular, não é isso? Para poder suprir aquela ausência de despolarização ventricular, algum foco do sistema His-Purkinje acaba despolarizando por um automatismo próprio. Olha aqui o que vai acontecendo. Esse paciente vai fazendo bradicardia, ele reassume um pouquinho a frequência, ele vai fazer outra pausa, e aqui eu tenho uma onda P diferente dessas, da P sinusal dele. O que é isso aqui? É um escape atrial. E no escape atrial ele desenvolve aqui um flutter atrial bem desorganizado, praticamente uma fibrilação atrial. Isso aqui a gente chama de síndrome braditaque. A taquicardia ela é originada pela bradicardia. Esse aqui é o evento máximo da doença do nosso sinusal. E olha que interessante, na saída do mesmo paciente, ele está lá no flutter atrial, na fibrilação atrial dele, e olha que essa fibrilação atrial não consegue se sustentar, até o nosso sinusal se reassumir, esse paciente fez uma pausa gigantesca, e com certeza ele teve sintoma aqui de pré-síncope e às vezes síncope.
E aqui são, então, manifestações da doença do nó sinusal. Olha as pausas que o paciente vai tendo no outro. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Eu sei que ficou meio acelerado no final, mas era isso que eu tinha para falar. E espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição.